Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional do dia de hoje, dia 15/6/2026. E hoje nós estamos em Malaquias, capítulo 1. Nós vamos dar sequência aos versos de número 5 em diante, ok? Nós estamos observando o livro de Malaquias. Ele fala sobre a construção do verdadeiro respeito na ótica que Deus vê. O que para Deus é um estilo de vida respeitoso, é um estilo de vida como nós estamos vendo aqui a palavra bíblica para respeito, significa consideração. Considerando coisas, considerando pessoas, considerando a vida, considerando as circunstâncias. O que para Deus é esse tipo de qualidade de consideração? É o verdadeiro respeito, ok? Estamos observando e hoje vamos para o verso de número 5 que diz: os vossos olhos o verão e direis: o Senhor é engrandecido ainda além dos termos de Israel. Esse versículo ele está conotado, ele está coligado com o anterior que fala que aos descendentes de Esaú, aqueles que decidissem edificar no deserto, diz o Senhor, eles edificarão e eu destruirei. Os descendentes de Esaú, chamado Edom, serão chamados terra de impiedade, o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Aqui nós vemos um tipo de população, um tipo de estado do ser humano, que não importa quantas vezes ele queira restituir, ele não é edificado, porque diz aqui, o povo vai dizer, vamos edificar, tornar a edificar os lugares desertos, e o Senhor dirá, vão edificar e eu destruirei. Qual é o tipo do povo, ou o tipo de indivíduo, de essência ou de reação do indivíduo, com o qual, se ele obtiver essa reação, ele não é bem sucedido na restituição? Veja aqui, como nós estamos estudando Neemias e Esdras, você pode observar que o poder da restituição ele é absoluto. João também, nós estamos observando sobre isso. O poder da vida ativa, a manutenção, a restituição é um poder extremíssimo, grandioso, porque Deus se aliancia e se liga aonde tem atitude de organização, restituição, manutenção. Deus está ali presente, atento para ver aonde ele pode gerar uma porta de multiplicação, gerar uma porta de bênção, gerar uma porta de facilidade através de toda a restituição, organização. Mas aqui, Malaquias fala algo interessante, de certa forma, aparentemente, parece que contrariado, porque nós vemos uma circunstância onde Deus está dizendo, se decidir edificar, eu vou destruir. Por que Deus reage de forma diferente ao que a Bíblia fala sobre restituição? Por que Deus reage de forma aversiva? E aqui a gente vê, você pode analisar melhor, desde o primeiro versículo que estamos estudando no canal, sobre Malaquias, que a questão é os descendentes de Esaú, os frutos do resultado, os filhos e as gerações daquilo que Esaú fez. Esaú não considerou o respeito a Deus. Esaú não considerou lembrar-se de Deus, respeitar a Deus, não considerou que o que ele iria receber, que já era uma bênção garantida, né? Ele ia receber a herança dos seus pais como direito por ele ser filho primogênito, mas ele foi desprezando a vida, os dias, as coisas, levando de qualquer forma de manutenção, e por esse desprezo, Deus então decidiu não entregar algo que já estava garantido para ele. E aqui, quando diz aos descendentes que tentarem edificar alguma coisa, eu o destruirei para sempre, para ficar registrado diante de tudo
que uma vez que o indivíduo não respeita a consideração da vida, diante do que Deus criou, e diante de Deus e para com Deus, nada mais do que ele fizer tem sentido para Deus. Nada mais do que fizer tem valorização para Deus. É por isso que Salomão vai dizer lá em Provérbios, e acho que Eclesiastes também ele fala, o resumo de toda a vida é respeite a Deus. Ou seja, receba a consideração que você precisa receber e ter no seu dia a dia diante de Deus. Tanto naquilo que você faz para o próprio Deus, quanto naquilo que você faz diante das coisas e para as pessoas e para as circunstâncias, para os ambientes, porque você está sendo assistido diante de Deus. É essa consideração da vida que Deus nos assiste, porque esse tipo de consideração está mostrando para Deus que a gente gostou de existir, gostou de estar no ambiente do planeta que Deus nos colocou, gostou de respirar, gostou de estar se movimentando, gostou de estar fazendo o que está fazendo, independente do que seja. Estamos abertos de coração para a vida. Esse é o tipo de processo que Deus olha do que é a consideração que temos com a vida. E quando a gente considera, a gente não fere, a gente não machuca, a gente não agride, a gente não altera, a gente não adere para aquela área modos destrutivos, modos maliciosos, modos contaminados, porque nós estamos preocupados em manter, porque estamos sendo agradecidos e vivendo, sendo assistidos por Deus. Mas o ser humano ele tem dificuldade, né? Tanto no processo de respeitar a Deus, porque não dá para respeitar alguém na íntegra se você realmente não para um tempo para saber quem ela é. Se eu não sei quem é um indivíduo, sempre vai ficar faltando alguma coisa no quesito do respeito, porque eu não tive tempo de conhecer a quem se refere o respeito. Da mesma forma, nós a cada dia somos motivados a conhecer mais a Deus, justamente para que a nossa forma de reação ela seja um modo com o qual nós saibamos como considerar a Deus, considerar as coisas e como é que Deus está assistindo todos os nossos movimentos do dia todo, né? Será que Deus é um detetive? Será que Deus está procurando a nossa falha para nos punir? Ou por que será que Deus está nos olhando todo dia? E aí, esse fator de considerar a vida, considerar a Deus, respeitar a Deus, na essência realmente que Ele é, demanda, antes disso, de nós buscarmos a palavra e a orientação de Deus, pedimos para o Espírito Santo falar no nosso coração, para conhecermos Ele sempre mais, a fim de que a consideração que nós temos diante das coisas e dos desafios na nossa frente, elas sejam cuidadas conforme o próprio Deus cuida e cuidaria, e cuida quando Ele também está conosco, porque fomos entregues para Ele, a nossa vida, o nosso corpo, a movimentação de vida nossa pertence aos domínios dele, não é só nosso, também é dele, ok? Mas o que faz o indivíduo realmente ter uma dificuldade de respeitar a Deus, um dos pontos mais críticos, mais enfatizados disso, que ele não consegue ter esse respeito ou essa consideração, é o hábito do humano de estar sozinho, né? De não se lembrar, de certa forma, da presença e da companhia de Deus presente. Nós temos a tendência a, por fator de os olhos comuns, a gente não está enxergando, de certa forma, a pessoa em si, do nosso lado, de Deus, nós temos a tendência de achar que a gente está sozinho. E o ser humano tem a tendência de, quando ele está sozinho, ele sempre faz uma coisa diferente do que quando é a reação dele no momento que ele está acompanhado por alguém, né?
Você está sozinho, parece que você anda na rua mais à vontade, ou anda mais rápido, ou vai correndo, porque você está sozinho. Ou então, quando você está acompanhado, você é mais cauteloso com alguma área, com aquilo que você está pensando ou falando, ou mais cauteloso com aquilo que você está fazendo. Tem outras pessoas que já agem diferente. Quando está sozinho, está mais calmo, vai mais devagar, mais tranquilo. Quando está acompanhado, fica mais agitado. Existem reações diferenciadas no indivíduo quando ele se vê e se considera estar sozinho e quando ele se vê e se considera estar acompanhado. E é esses detalhes que nós precisamos ver no ponto do que acontece em nós, da forma negativa, quando muitas vezes o indivíduo, por se achar sozinho, ele se acha na liberdade de cuidar das coisas, às vezes, de uma forma ausente. Já que é ele que está vendo aquilo sozinho, ele que está fazendo aquilo sozinho, ou ele acha que então vamos fazer, mas vai ficar faltando algo, deixa faltar mesmo, vai ficar incompleto, deixa incompleto mesmo, vai ficar um ponto, deixa assim mesmo. Afinal de contas, é ele quem está fazendo, então do jeito que ele fizer tá bom. É certo que o ser humano ele tem que ter autonomia para fazer as coisas, o próprio Deus deu livre-arbítrio para o homem, né, para ele fazer realmente aquilo que está dentro dele, porque ele está num processo de semeadura, de criatividade. Mas, dentro do contexto que nós estamos lendo aqui, devido à realidade da companhia de Deus conosco, observando a consideração que temos com a vida, que temos com aquilo que ele criou e temos com ele, e principalmente com a companhia dele que está junto conosco, ele nos vê, ele nos acompanha, é necessário nós trocarmos esta forma de achar que estamos sozinhos e começarmos a guardar, né, a inculcar na nossa mente, ou seja, falar constantemente para nós mesmos, até gravar a lembrança contínua de que aonde nós formos, nós estamos sendo acompanhados. Do que nós fizermos, nós estamos sendo acompanhados. E a Bíblia é clara quando Jesus diz na palavra: estou convosco todos os dias até a consumação do século. O próprio Jesus disse: eu enviarei o Espírito Santo Consolador que estará convosco em todo o tempo. As Escrituras também falam: os olhos do Senhor Deus estão por toda a terra, olhando e buscando aqueles que estão vivendo para adorar a Ele, vivendo para se dedicar a Ele. Então nós temos também os anjos do Senhor que nos acompanham. Nós andamos no mínimo com 4 pessoas conosco, olhando para nós. Temos o Espírito Santo dentro em nós, para nos ajudar na parte emocional. Temos Jesus observando as coisas físicas e acompanhando-nos na parte das circunstâncias físicas. Temos o próprio Deus olhando para nós e nos falando na consciência, no nosso subconsciente, no nosso espírito, pela palavra. E temos o anjo do Senhor que está conosco, que o Senhor enviou para nos proteger. Andamos sempre com 4 seres convivendo conosco todo o tempo. Aonde nós formos, no que estamos fazendo, no que estamos realizando, naquilo que estamos construindo, temos a assistência de Deus de proteção física, de controle circunstancial físico, de direção emocional e de direção racional espiritual. Essas 4 vertentes estão nos prestando cuidado. A palavra assistência é quando nós cuidamos de algo, estamos assistindo e cuidando, não é só ver como se assiste um filme, não, mas também é estar pronto para suprir alguma ajuda se preciso for. Temos 4 fontes de assistências aonde nós fomos de companhia, prontos para nos assessorar, fazer alguma coisa por nós ou nos ajudar em alguma coisa na hora que nós precisamos. E daqui começa a realidade do respeito. Ora,
Se o indivíduo ele sabe que ele não está só, ele já não vai agir conforme dá na cabeça, porque ele entendeu que ele está sendo acompanhado. E quando você está sendo acompanhado por alguém que você considera, que você acha importante, normalmente você procura, naquilo que você está fazendo junto com aquela pessoa, que é significado para você, você tem para ela, você considera ela, você acompanha junto com ela aquilo que você está fazendo com a melhor qualidade que você puder fazer, da melhor forma que você puder fazer, porque você não está sozinho, você está acompanhado. Então, o que facilita o respeito a Deus, primeiro, o conhecimento de toda a palavra de Deus, a cada dia um pouquinho mais, nós vamos conhecendo de que forma respeitamos a Deus e a vida, mas também a lembrança que nós estamos sendo acompanhados. E não é uma companhia daqui, na distância dos céus, lá em cima, que está nos vendo com um binóculo bem grande, distante, uma lente enorme, que ele consegue ver a gente de longe. Não. Deus está presente, convivendo com presença presente. Jesus está aqui, aonde nós estamos. O Espírito Santo de Deus está cuidando do nosso emocional, aonde nós estamos. Jesus está observando as circunstâncias geográficas das coisas, dos movimentos, e está no controle, observando como é que ele está edificando o que ele quer. E o anjo do Senhor está próximo de nós para afastar todo laço, toda seta, toda a força contrária. O anjo do Senhor está conosco, retirando tudo aquilo que não pertence ao viver nosso. Então, você está num ambiente na sua casa, você vai para a cozinha, vai o anjo do Senhor para a cozinha junto com você, vai o Espírito Santo de Deus para a cozinha junto com você, vai Jesus para a cozinha com você e vai Deus acompanhando para a cozinha com você. É aquilo que você vai fazer. Vai todo mundo trabalhar junto com você, porque é o sistema de proteção, de amor, de convivência com você, e não só isso. É o sistema do respeito com a vida. Como que funciona o respeito com a vida? Primeiro, a sua própria vida. Porque é que você tem 4 pessoas acompanhando você na sua vida? Porque Deus respeita você. Deus respeita tanto você que enviou o Espírito Santo para cuidar das suas emoções, sua companhia diária, eterna. Ele não vai te abandonar, ele está todo dia, toda hora com você. Jesus para te acompanhar nas circunstâncias físicas, todo o tempo. Não vos deixarei órfãos, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Porque você é importante, Deus te respeita, mandou o Espírito Santo ficar todo dia com você, mandou Jesus ficar todo dia com você, mandou o anjo do Senhor estar com você para proteger você das regiões espirituais, e mandou o próprio Deus acompanha, porque ele te ama, ele te assiste. Ele vem, não é para te apontar, mas ele vem te acompanhar. Quem gosta do outro quer estar perto, né? Você começa a conhecer uma pessoa, aí você acha ela legal, é muito bom, ela te faz sentir bem, ela faz você sentir o coração leve, ou de repente você tem um olhar para a vida diferente, né? Mais suave, ou você está tendo uma nova experiência, você se sente feliz, tem hora que você se pega sorrindo, está contente, está bem. Qual é a tendência? Eu quero estar mais perto dessa pessoa. Se eu me sinto bem, eu quero ter mais amizade, eu quero me sentir bem, eu quero conversar, eu quero dividir meus pensamentos, eu quero me sentir, né, mais horas, mais minutos do meu dia do lado dessa pessoa, porque ela me faz me sentir bem. Da mesma forma, quando Deus ama, quando Deus gosta da companhia, quando Deus gosta daquilo que Ele nos formou, e Ele gosta do que Ele fez, porque foi Ele que formou, Ele quer conviver conosco. Nós temos a tendência de achar que amor é uma assinatura de contrato. Ah, eu já sei que fulano me ama, e fica à distância. Não.
Amor não é assinatura de contrato, né? Amor não é uma prova de áudio. Você manda o áudio, avisa para a pessoa que você ama ela e tá feito. Não. Amor é convivência. Amor é proximidade. Amor é dividir o seu ser de alma, seu ser de espírito com pessoas. E o próprio Deus, quando ele nos ama, ele não fica lá no céu. Ele vem conviver conosco, porque ele quer estar junto. Foi ele quem criou isso no nosso sentimento. A gente também gosta de querer estar junto com quem a gente se adaptou. E quando nós recebemos ele se adapta conosco, ele quer estar junto de nós. Então, essas 4 seres, o Espírito Santo, Jesus, Deus e o anjo do Senhor, que nos acompanham, é a expressão e a realidade da própria consideração que Deus tem de respeitar a nossa existência, porque ele nos criou. E ele não nos respeita porque nós somos o bambambam. Não, ele nos respeita porque foi ele quem nos fez. E uma vez que a gente se alinhou ao equilíbrio da equidade de harmonia entre nós e ele, de que entendemos o amor dele, recebemos a convivência dele, então ele envia a sua proteção de respeito à nossa vida, porque agora nós somos algo que pertence a ele, nós somos propriedade dele. Então, 4 seres para proteger a propriedade dele, porque ele respeita a propriedade dele. Espírito Santo conosco todo dia, Jesus conosco todo dia, o anjo do Senhor conosco todo dia, e a própria convivência de amor, vontade de estar junto de Deus a nós, todos os dias. Isso significa o respeito de Deus conosco. E a partir do momento que a gente recebe a companhia de tudo que Deus nos enviou, né, do Espírito Santo, de Jesus, o anjo do Senhor e de Deus, a gente agradece e não só agradece, esquece. Quem agradece, esquece e morre. Tem que agradecer e agora conviver. Em outras palavras, desfrutar daquilo que Deus deu. E como é que a gente desfruta daquilo que Deus deu? Como é que a gente desfruta da companhia do Espírito Santo? Como que a gente desfruta da companhia de Jesus? Como que a gente desfruta da companhia do anjo do Senhor? Como é que a gente desfruta da companhia de Deus? Lembrando que não estamos sós. Lembrando que estamos bem equipados. Lembrando, como a própria palavra diz, que o exército do Senhor está conosco. O que é o exército do Senhor? São as 4 bases de fontes de poderes. Os exércitos do Senhor é toda a natureza. Por exemplo, se ele quiser dar ordem para a natureza de abelhas, ele dá uma ordem e ele reúne todas as abelhas. É um exército de um tipo de essência da natureza. Deus tem todos os comandos de todas as essências da natureza no seu controle. Ele tem milhares de bilhões, de bilhões, de trilhões de exércitos, porque toda espécie de cada tipo de existência é um tipo de exército, seja na área física, da geografia, na área emocional ou na área espiritual. Agora, os comandos que ordenam todos os exércitos da existência está em Deus, está em Jesus, está no Espírito Santo e está nas ordens obedecidas pelo anjo do Senhor. Jesus dá ordem, o Espírito Santo dá ordem, Deus o Pai dá ordem e o anjo do Senhor vai e faz. Ele vai, toca na área do exército que tem que ser comandado e aquele exército, seja ele de uma natureza física, emocional, espiritual, obedece. Quando a palavra diz que nós andamos protegidos pelo exército do Senhor, é porque as 4 bases de exercício, né, as 4 bases de comando de todo o exército da existência do Senhor, que é Jesus, o Espírito Santo, Deus e o anjo do Senhor, estão convivendo conosco. Então nós estamos guardados
por todo o exército do Senhor. Aquilo que nós precisamos, nós temos. Essa é a base inicial de como nasce o alicerce, aquilo que você não vê, mas está lá dentro, lá embaixo, do que é o respeito a Deus. Ninguém pode dar o que não tem. Então, para que nós entendamos como respeitar a Deus, nós precisamos entender que Deus nos respeitou primeiro, da mesma forma do amor. Ele nos amou primeiro. Ele veio resgatar-nos, restituir-nos, perdoar-nos, lavar-nos e nos proteger. Então, ele enviou o seu exército de proteção. Por respeito agora a nós, porque nos tornamos propriedades de Deus. Se fôssemos só nós sem receber o sangue de Jesus, nós não seríamos propriedades de Deus. Uma vez que a gente se entregou e foi perdoado pelo sangue de Jesus, somos filhos, somos propriedades de Deus. Então ele respeita a propriedade dele e envia as 4 bases dos seus exércitos. E aí nós somos acompanhados por respeito a Deus. Uma vez que nós somos acompanhados, começamos a lembrar que estamos sendo acompanhados e vivemos acompanhados e fazemos as coisas acompanhados. E uma vez que a gente vai lembrando e lembrando mais, e lembrando mais, e lembrando mais, e lembrando mais, a gente vai fazendo as coisas agora com respeito. Porque estamos fazendo junto com alguém ali, junto com o Espírito Santo, junto com Jesus ali, junto com Deus, junto com o anjo do Senhor. E aí a gente vai respeitando o que a gente faz, aquilo que está diante de nós, as circunstâncias que nos aparecem, as pessoas que estão diante de nós, lembrando de Deus, falando com Deus, conversando com Deus, recebendo orientações do Espírito Santo, vendo Jesus mover circunstâncias, ações, coisas na parte externa. E quando acontece de nós precisarmos orar e darmos uma ordem para algum tipo de coisa espiritual, hoste espiritual da maldade, ela ser retida, o anjo do Senhor vai de encontro a toda a maldade e repreende e retira. Por quê? Porque nós estamos lembrando de fazer as coisas na companhia de Deus, de tudo que Ele nos dá de companhia, e porque respeitamos as coisas da forma que Deus respeita. Quando a gente faz isso, não só facilita quando lembramos que estamos sendo acompanhados, facilita a abrangência na nossa mentalidade prática de hábito, o respeito diante de Deus, como também nós observamos que Deus começa a cuidar dos seus conforme o respeito que cuidamos diante dele das coisas. Quando nós não respeitamos aquilo que é a vida, as coisas que estão na nossa vida, as coisas que Deus nos deu, acontece como Esaú. Esaú tinha algo para receber, a própria bênção estava garantida por Deus, mas Esaú não recebeu. Porque Deus cuida dos seus, mas ele, quando vê que o indivíduo não respeita a essência de vida, não considera as coisas como deveria considerar, né? Pelo menos a base, o básico, então Deus tem que lidar. Com Esaú, ele era descendente de Abraão, o respeito que deveria ter a Deus era ainda maior, por ele aprender de Deus e saber que ele tinha uma aliança com Deus. Agora, aqui é interessante o versículo de hoje, que diz: os vossos olhos o verão e direis, o Senhor é engrandecido ainda além dos termos de Israel. O que está falando aqui? Fala entre a nação de Israel e as outras nações. Deus ama o ser humano que ele fez. Deus não faz acepção de pessoa. Mas ele escolheu uma nação para ser o primeiro exemplo base
de realidade para se manifestar de que existe um Deus na existência, que ele fala com seres humanos. Então, entre as nações foi uma específica que Deus, para mostrar para as outras que ele mesmo existe, que ele se apresenta ao ser humano e que ele tem planos para as nações. Se as nações se entregarem para ele, ele vai abençoar. Então ele pega, toma Israel, Israel se torna uma nação. Israel é a nação primária de exemplo e de prática, de prova para todas as outras nações de que Deus existe e que ele fala com o ser humano. Então começa a história de Israel para ser o primogênito, o filho do exemplo, o filho para todas as nações observarem que realmente Deus se importa com o ser humano, olha para o ser humano, olha para as nações. Agora, isso não impede das outras nações chegarem a Deus. Como não impede, as outras nações que quiserem observar e também receber a presença de Deus, podem se aproximar de Deus. E aqui esse versículo de hoje fala sobre esse exemplo. Deus diz, eu rejeitarei Esaú para sempre, os descendentes de Esaú para sempre. Por quê? Como exemplo. Esaú não ligou para respeitar. Você pode entender melhor sobre Esaú nos versículos anteriores que nós já estudamos no canal aí de Malaquias. Esaú não ligou para cuidar do que ele tinha recebido. Não considerou. Foi cuidando dos dias dele do jeito que ele queria, se sentindo sozinho na autonomia dele para cuidar do jeito que ele queria. E aí ele foi destruindo a manutenção que ele devia ter para cuidar do que ele tinha e do que ele iria ainda receber. No final ele não recebeu, e o que aconteceu aqui? Deus diz, o povo da geração de Esaú, ainda que tente restituir e edificar, eu destruirei. Os vossos olhos verão que eu sempre destruirei e dirão, o Senhor é engrandecido ainda além dos termos de Israel. Eu estava dizendo, as outras nações vão ver que realmente eu cuido de quem me considera. Eu zelo, eu protejo, eu tenho a maior vontade de convivência, de dedicação, de dar a bênção para aqueles que se aproximam, para aqueles que me consideram, para aqueles que respeitam a minha convivência, aqueles que se lembram da minha convivência e aqueles que vivem dentro da minha convivência, aqueles que olham para a vida, enxergam ela com o respeito que eu tenho desde o dia que eu criei primeiras coisas na vida, o sol, a lua, dividi a terra, separei as águas, criei as árvores, os animais. Desde o primeiro dia de amor, de consideração ao que eu criei, eu tenho um respeito pela essência da existência. Aqueles que recebem o meu respeito pela essência da existência, esses eu cuido, eu honro. Mas aqueles que levam a vida em destruição, de qualquer jeito, do jeito que der na cabeça, sai destruindo, sai arrebentando, sai sem manutenção, vai quebrando tudo. Igual Esaú, que não foi cuidadoso no respeito, Deus disse, os vossos olhos verão. E vocês vão dizer, o Senhor que organiza as coisas é engrandecido. Não só nos cuidados de Israel, mas também além dos termos de Israel. Em outras palavras, sobre as outras nações. Agora, como é que Deus é engrandecido sobre as outras nações no ponto do respeito? Deus, ele quando criou a humanidade, ele pôs bases de respeito à existência de funcionalidade, né? Mesmo que Israel foi escolhido para ter os modos de Deus, quando a palavra diz no tempo de Noé, por exemplo, que a violência estava demais para manter a origem da humanidade, Deus precisou enviar o dilúvio. Escondeu Noé com a sua família e aqueles que já não tinham mais a essência de humanidade, Deus precisou destruir. Porque uma vez que a humanidade é perdida, a carne para nada serve. Então,
Da mesma forma, quando as outras nações começavam a perder respeito humano, origem humana, era por esses momentos que Deus permitia uma guerra entre os reis, porque diminuía a quantidade de pessoas violentas, equilibrava o efeito violento entre as nações, que para Deus era a falta de respeito, né? Diminuía aqueles que não tinham consideração pela vida e pela existência. E na história de Esaú, as outras nações viam que Esaú não era edificado. Por quê? Porque Esaú não teve consideração diante de Deus. Um exemplo. E a forma de Deus ser engrandecido é quando Deus mostra realmente que a base mais importante é considerar a vida, as coisas, no olhar de Deus, na forma que Deus considera. Porque nós não estamos vivendo sozinhos. Nós estamos vivendo com a presença, a existência de Deus. E se nós agregarmos essa verdade e realidade para nós a cada dia, o Senhor será engrandecido. A forma do Senhor administrar a nossa vida terá multiplicação. E além disso, liberdade de Deus para abençoar. Ok? E multiplicar a vontade dele na nossa vida. Então Deus trata com o homem sobre o respeito. Quando ele começa a exceder o desrespeito com a vida, com a essência, Deus tem que lidar. Por quê? Porque a falta de consideração traz destruição para o ser humano. Ok? Seguimos mais na próxima oportunidade, aqui no livro de Malaquias, que está nos mostrando quando Deus decide destruir algo, né? Quando é que Deus destrói uma coisa, uma circunstância? Quando aquilo não tem consideração com as essências, com a existência. Quando o ser humano não tem consideração pela presença de Deus, pela forma de Deus de manter as coisas, em origem, não tem sentido de existir. E uma vez que o indivíduo não quer respeitar realmente a presença de Deus e a manutenção de essência, a partir do momento que ele não quer respeitar, ele começa a agir destrutivamente. Entra uma impulsividade de destruição. E se aquilo aumentar, piora. O que Deus tem que fazer? Deus tem que cortar pela raiz. E é aí que começa a decisão de Deus, muitas vezes, quando Deus decide destruir. É para parar a impulsividade de manutenção destrutiva, meio destrutivo, falta de consideração com a vida, falta de consideração também com as essências e com Deus, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.